Olá, muito boa noite. Eu sou Kellen Severo e é uma satisfação estar com vocês no Hora H da Cana. Sejam muito bem-vindos, aproveitem para participar, enviar perguntas e desfrutar deste momento que foi preparado para vocês. Chegou a hora do Circuito Ihara Digital e a gente vai tratar hoje especialmente dos desafios no controle de daninhas na cana. Nosso convidado é mestre e doutor em fitotecnia e sócio-diretor da Agro do Mato, Marcelo Nicolai. Marcelo Nicolai já está conosco, seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Kellen, boa noite, pessoal. Estamos aí à disposição para fazer um bate-papo aqui na Hora H da Cana. Muito bom tê-lo conosco, Marcelo. E para começar, é inevitável, não temos como escapar. Clima é um dos pontos principais que desenha o cenário atual da cana no Brasil. Tivemos seca, tivemos geada, e qual foi o efeito de tudo isso? Onde estamos, afinal? Bom, Kelly, esse ponto não tem como não ser abordado dentro de uma conversa como essa, né? A gente busca sempre fazer um bom manejo, a gente busca sempre usar bem as ferramentas, né? Conseguir aumentar a rentabilidade com um emprego adequado dessas ferramentas, mas nem sempre São Pedro está do nosso lado, nem sempre o clima está a favor, seja da cultura ou seja da ferramenta herbicida que a gente vai utilizar, né? Então, nós vivemos e estamos vivendo a maior seca da cana crua, né? A maior seca que nós vimos depois que começamos a colher a cana de forma mecanizada, com a presença de palhada sobre o solo, certo? E também, concomitantemente a isso, vivemos aí a maior geada da cana crua, né? Então, duas situações extremamente adversas para o desenvolvimento da cultura, independente de seu estágio de desenvolvimento, de sua idade de corte, né? Se você está falando de plantio, de soqueira, né? E também vivemos uma situação num ano consecutivo de seca, né? 2020 também foi um ano bastante depauperador para os nossos canaviais. Então, o nosso principal herbicida é a cana-de-açúcar, né? É ele que segura as plantas daninhas na maioria do tempo, e as nossas moléculas, as nossas ferramentas herbicidas, os nossos defensivos agrícolas, né? São utilizados no sentido de garantir uma dianteira competitiva para essa cultura, né? Então, se ela não se desenvolve bem, se eu não tenho uma condição de clima favorável especificamente, eu vou ter que pensar em estratégias de herbicidas mais longas, né? Então, a gente está vivendo um momento muito delicado, um momento de grande desafio para fechamento de canavial e algo que vai fatalmente impactar na nossa estratégia herbicida ao longo da safra e provavelmente uma situação que vai se pronunciar no ano que vem também, né? Então, é um clima bastante diverso, uma situação pouco convencional, como eu já citei, né? E, infelizmente, nós vamos ainda contar com o fogo na sequência, né? Então, como você vê, não é um cenário tão simples, né? Nada simples, nada simples. Agora, este cenário também impacta no desenvolvimento do cultivo, né? Fatalmente, né? Como eu coloquei, a gente tem uma preocupação muito grande em ter um desenvolvimento adequado da cultura da cana-de-açúcar para que ela efetivamente seja capaz de cobrir a área, né, de fechar as entrelinhas e, consequentemente, controlar a planta daninha de forma ao longo do ano, né? Então, esse abalo no desenvolvimento da cultura vai nos fazer pensar em estratégias herbicidas que durem por mais tempo, né? E aí eu estou me referindo a residual, ou em situações em que eu vou ter mais de uma entrada de manejo herbicida dentro do canavial. Ambas as situações representam provavelmente um investimento maior dentro do manejo de planta daninha na cultura, né? Mas é sempre importante lembrar que uma cana limpa é uma cana de potencial produtivo preservado. Então, se alguma coisa ainda vai sobrar depois de toda essa seca, geada e fogo, nós temos que conseguir colher isso e não é o mato que pode roubar da gente, né? Esse é um ponto bastante importante, Nicolai, que você coloca já no início da nossa conversa. Já já eu vou saudar alguns dos nossos espectadores que já estão aqui se comunicando conosco via chat. Antes desse momento das saudações, me chama a atenção o que você diz da necessidade de fazer o cuidado, o manejo, manter a cana no limpo, mesmo num cenário adverso, né, de seca, de geada, de problemas climáticos. O meu ponto é, neste cenário de desafios climáticos,
houve um impacto em relação ao investimento na aplicação de herbicida? O pessoal tirou o pé em função das perdas econômicas, resolveu economizar. Isso é uma tendência, foi observado por você? Foi, Kelly. Foi de forma muito intensa, né? Eu, na qualidade de pessoa que faz a consultoria, né, que tenta levar informação de qualidade para o meu cliente, fui contraposto a situações onde eu não sei se fui bem ouvido ou não, né? Mas fui bastante questionado no sentido de manter o investimento no controle de planta daninha, né? Isso aconteceu muitas vezes antes da chegada da geada, né? Quando a gente já estava no início da safra seca que estamos tendo, né? E depois da geada isso se intensificou muito mais, a gente acabou tendo que forçar mais essa pressão no sentido de manter investimento no controle de planta daninha, né? Então, é natural que a gente veja as usinas querendo tirar o pé nesse sentido, a gente veja os fornecedores querendo economizar, né? E eu sempre digo, né, não é o herbicida que é a parte cara do cultivo da cana-de-açúcar, mas é o herbicida que muitas vezes, sendo negligenciado, pode levar a um canavial sujo, pode levar a uma infestação que vai me incomodar por várias safras, né? Especialmente no ano onde nós tínhamos um investimento sendo feito no canavial e a seca não permitiu que a gente visse esse investimento dar o retorno, né? A gente fica tentado a querer colocar menos insumo no sentido de controle de planta daninha. E eu friso muito com os meus clientes, por favor, persevere, continue mantendo o seu residual, continue trabalhando por uma estratégia herbicida que consiga entregar esse canavial fechado no limpo, porque é uma forma mais barata de eu economizar. É uma forma mais barata de eu ter um canavial com potencial produtivo para as próximas safras, né? É contraintuitivo, né? Como continuar investindo no momento em que há um dano econômico. E o que você está dizendo é justamente isso. Persevere nessa adversidade, porque vai valer mais a pena. É isso que o Nicolai está trazendo para a gente. Nicolai, eu vou trazer aqui na nossa conversa, peço que você fique na tela aqui comigo, algumas saudações do Carlos Carvalho, que já nos cumprimenta, da Sandriele Miranda, de Araçatuba, São Paulo, do Nivaldo Soller Janasco Júnior, do Ítalo Gustavo Fiore, do Caio Henrique Rodrigues de Souza, boa noite do Paulo Paiolo, boa noite do André Pinto César, do Hernani Santiago de Olímpia, São Paulo, do Grupo Tereos. Ainda temos o Felisberto de Souza Santos e muitos que estão aqui conosco. Obrigada pela companhia de todos, pelo prestígio. Faço aqui o convite para enviarem perguntas ao Nicolai. Nicolai, audiência qualificada, hein? Audiência qualificada, pessoas que prometeram que estariam aí estão, né? A gente fica muito satisfeito de ver o pessoal prestigiando, né? Esse evento que traz informação de qualidade e que tem essa função Hora H da Cana, né? Você me ouve? Eu não ouvi o seu último comentário, Kelly. Não tem problema, a gente vai recuperar aqui e vamos então adiante, depois dessa audiência qualificada que vimos que está aqui conosco. É importante que a gente dê insumos a todos eles. E você já trouxe o cenário de desafios climáticos e já trouxe um outro desafio, que é tomar a decisão certa no momento de adversidade econômica, trazendo inclusive relatos de que houve uma redução nos investimentos em herbicidas, dadas as perdas por clima e uma preocupação dos produtores, das usinas. Vamos então para um outro ponto que ainda tem a ver com o clima, Nicolai. Você falou de seca, geada e falou de fogo. E eu fico aqui pensando, a gente está num momento de transição climática, em que momento nós estamos e como isso impacta no manejo de plantas daninhas na cana, hein? Olha, Kellen, a gente sempre tem uma situação que se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, né? Então, a gente está vivendo aí uma situação muito dramática no sentido de seca, no sentido de geada, né? Mas nós não podemos esquecer que ainda temos o risco forte de fogo, e se tem um ano para a gente pensar nisso, é 2021, né? Então, todo investimento que eu citei para você, que tem que ser perseverado, em muitas situações ainda vai queimar debaixo de fogo, né? Nós já vimos aí a região de Ribeirão Preto, a região de São José do Rio Preto,
A região de onde eu estou falando hoje, que é a região de Araçatuba, já vimos inúmeros incêndios, muita palhada de cana, né? E isso, com certeza, complica ainda mais esse cenário de manejo de planta daninha. Eu costumo dizer que as áreas em que temos incêndios são áreas onde o banco de sementes de plantas daninhas vai se apresentar mais rapidamente, né? De forma que são áreas que, uma vez finalizado o incêndio e tendo segurança, a gente deve reaplicar essas áreas novamente. Então, você veja que coisa interessante, né? Nós estamos aí passando pela esperando a transição de umidade, que é natural que aconteça agora no final de agosto, início de setembro, para várias regiões, um pouquinho mais para frente, talvez para outras, né? E aí imaginamos que a cana vai voltar a se desenvolver bem e tudo mais, mas ainda temos que passar aí pelo final de agosto, onde a umidade relativa cai, o vento causa muito atrito, né? Num cenário onde temos muito combustível para queimar no pós-geada. Então, é uma outra realidade que a gente vai ter que viver. É importante que todo mundo pense muito em segurança, inclusive para quem usa estrada, para quem está combatendo o fogo na brigada de frente, né? Mas, uma vez esse fogo terminado, eu vou ter que reaplicar herbicida de novo. Então, é um outro momento em que muita gente vai falar, meu Deus do céu, de novo reaplicar, mas outra vez a gente tem que pensar que área queimada, não tem mais herbicida, e principalmente gramínea, eu preciso continuar controlando, né? Então, a gente vai viver isso pelo menos nos próximos 45 dias, e depois vamos passar por uma situação onde, se Deus quiser, a gente vai ter chuva, e aí eu começo a ver uma transição de molécula herbicida muito forte, e uma mudança de estratégia de manejo correlata a essas alterações de moléculas, né, que eu comentei ao longo da safra até o final do ano. Muito importante o que você fala sobre a estratégia do manejo e a correlação dessa estratégia com um respectivo período climático. Dentro desse contexto de adversidade climática, de desafios econômicos que levam a uma preocupação e uma necessidade de acertar mais e errar menos, a minha pergunta é: quais são os erros mais comuns na hora de fazer essa aplicação do herbicida e, no final das contas, não contribui para o manejo da planta daninha? Bom, a gente acredita bastante que a seca vai durar um pouco mais, como a gente já viu em 2020, né? Então, provavelmente ainda teremos um setembro seco e a chuva deve retornar em outubro ainda. De forma que é muito comum que as usinas, os fornecedores, estendam as aplicações de herbicidas de seca numa entrada já iminente da chuva, né? Então, a gente tem que lembrar que mesmo que a seca se estenda, né, a partir aí de meados de setembro, nós já temos que fazer uma mudança no nosso portfólio de herbicidas, buscando produtos de efeito residual e de seletividade, mesmo na presença de umidade, para que a gente possa passar por essa transição sem causar mais um dano à cultura, que seria as fitointoxicações, né? Então, a gente vai olhar com muita atenção agora essa questão de que a chuva virá, se ela vai vir depois de 30 ou depois de 60 dias, é uma questão que ainda impacta em seletividade. Então, eu preciso me mover para moléculas mais seletivas, para moléculas que possam atravessar essa transição sem causar qualquer sintoma fitotóxico para a cultura. Então, eu diria que nós temos aí mais um mês, mais ou menos, para trabalhar com os herbicidas de seca, né, visando um residual longo, e depois a gente vai ter que passar a herbicidas de transição, visando seletividade e também residual. Muito bem colocado. Obrigada, Nicolai. Vamos a mais interações da nossa audiência. A Geisiane de Fátima está conosco, seja muito bem-vinda. Elza Maria, direto de Ferros, Minas Gerais, também nos faz companhia. O José Adolfo dos Santos Mendes também está por aqui. Obrigada a todos vocês que estão prestigiando a nossa Hora H da Cana. A gente já tratou aqui de temas como contexto de clima e impactos na safra. Avançamos para os desafios econômicos e as práticas de manejo acertadas em tempos mais desafiadores. Você ainda disse sobre quais são as melhores estratégias de manejo na hora da transição climática e ainda trouxe os erros mais comuns na hora de fazer essa utilização dos herbicidas. Vamos agora tentar ir num viés mais positivo. Minha proposta para você é: quais são as dicas fundamentais, as estratégias que garantem um bom manejo e afastam de vez as daninhas da cana?
Bom, Kellen, a gente vai ter que perseverar no residual, né? Então, esse é um ponto que a gente tem que bater com bastante força, para que a gente possa realmente estar trabalhando com situações que eu consiga uma boa transição. Então, de forma geral, nós vamos ter que olhar com muita atenção para as soqueiras aí de abertura de safra, principalmente aquelas que sofreram com a geada, né? Elas perderam parte do poder residual do herbicida pelo dano da geada e devem ser reaplicadas em grande maneira, em grande parte, com herbicidas pré-emergentes visando o controle de gramíneas, né? Nós temos aí alguns plantios, né, que já tinham quebrado o lombo no início da safra, no meio da safra, e que também estão atrasados no desenvolvimento em função da seca, então eles também precisam de algum tipo de reforço de residual, ainda que esteja perto, né, da gente começar a ver a chuva e isso provavelmente caminhar para fechar. Nós vamos ter situação em plantio aí, inclusive que não quebrou lombo e inclusive que quebrou lombo, né? Então são várias situações onde eu preciso perseverar no residual. Essas situações vão depender de eu usar produtos que sejam seletivos, né? Então, aí a gente tem alguns exemplos, como o tebuturon, como a flumioxazina, como o diclosulam, o próprio S-metolaclor, daqui a pouco, temos várias ferramentas que podem se encaixar, e aqui dentro do RH da Ihara, nós temos que citar também, né, as novas inovações que a Ihara trouxe para o segmento, o Ritmo, que é um produto de seletividade em folha, e que pode ser usado agora para garantir essa extensão de residual, e o Falcon, que tem um posicionamento mais de plantio, mas que pode entrar no decorrer aí do final da safra, visando o residual seletivo até o fechamento do canavial. Muito bem, então estão aí algumas das estratégias para garantir esse manejo das daninhas. Hoje, quais são as daninhas que mais desafiam a cultura da cana? Quais são as que estão, de fato, deixando o pessoal mais preocupado? Temos uma gama interessante de plantas, Kellen, e inclusive não temos tantos herbicidas quanto a gente gostaria de ter, né? Mas temos que fazer um destaque muito grande para as gramíneas, né? As gramíneas continuam sendo o nosso grande desafio, e aí o capim-colonhão, o capim-braquiário, o capim-colchão, né? Alguma coisa aí de camalote que está chegando forte, né? E do outro lado, pensando nas folhas largas, nós temos aí um desafio muito grande das cordas de viola, tanto as hipomeias quanto as merrêmias, né? E da mamona, da mucuna, da bucha, do melão, né? Que são plantas aí que também fazem grandes estragos, principalmente o rendimento de colheita dos nossos canaviais, né? E aí, mais uma vez, nós temos ferramentas que se encaixam dentro desse plantel de ervas que eu citei, trazidas aí para o segmento pela Ihara, nas ferramentas do Ritmo e do Falcon, né? Interessante. Chama atenção também, Nicolai, que você tem falado aqui nesse fórum sobre a aplicação de herbicidas, as formas de manter no limpo, a importância do residual, como acertar mais, errar menos, dentro de uma visão de manejo integrado. Tem alguma correlação da cana com alguma outra cultura que neste consórcio tenha contribuído para a diminuição também do aparecimento de plantas daninhas? Dentro do segmento de cana, Kellen, nós temos aí as integrações que fazemos, as interações que fazemos, né, com a soja, por exemplo, né? Então, se desenvolveu demais aquilo que eu chamo de sistema grana, né, que é a integração dos grãos com cana-de-açúcar, e a cultura da soja é aquela que ganhou mais destaque dentro desses cenários, né? Então, nós temos cultivado a cultura da soja nas áreas de rotação de cana, né, e a gente demanda que certos herbicidas consigam ser seletivos também para a cultura da soja, que pode ajudar no manejo, né? Então, dentro dos diferentes alvos que eu tenho para controlar, né, eu tenho plantas de propagação vegetativa, eu tenho plantas que conseguem atravessar períodos mais longos do canavial, e que muitas vezes é no manejo de reforma que eu consigo bater nessas ervas, né? Então, quando eu tenho a interação com a cultura da soja, por exemplo, ela me permite o uso de residuais, na soja também, e principalmente a entrada do glifosato em área total dentro da soja. Isso beneficia o manejo para o canavial que vai se formar no lugar onde está a soja, né? E a gente consegue fazer uma boa produção tanto de soja quanto de cana. Os dois lados ganham, né? Nesse sentido, eu busco muito ferramentas modernas, ferramentas seletivas que eu possa usar tanto na soja quanto na cana, né? E aí, mais uma vez, a gente tem a tecnologia Yamato, o piroxasulfone, muitas vezes associado à flumioxazina, no produto Falcon, né, que é seletivo para a soja, uma vez que na soja temos o quiodin, que tem exatamente os mesmos dois ingredientes ativos, né? Então, nós temos um cenário de interação, sim,
com outras culturas, pensando no manejo dentro do sistema de produção, e ferramentas como a Ihara trouxe para a gente recentemente no herbicida piroxasulfone, no Yamato, ajudam nesse manejo de forma muito marcante. Interessante. Agora, avançando um pouco mais na nossa conversa, Nicolai, me conte qual é a relação que você percebe da estratégia de manejo para minimizar a presença de plantas daninhas e a rentabilidade. Existe ao longo da sua carreira uma correlação clara? Conte para a gente o que tem funcionado e que correlação é essa. Kellen, nós temos um desafio com relação à rentabilidade, porque o que é que me garante rentabilidade? É um canavial se desenvolvendo sem a presença de mato, né? Então, eu não tenho no defensivo agrícola uma ferramenta de aumento de rentabilidade ou de produtividade. Eu tenho no defensivo agrícola um protetor para esse potencial produtivo, para esse potencial de retorno econômico que eu encontro dentro do meu canavial, dentro da minha área de soja, de milho, seja lá do que for. Então, dentre as ferramentas que nós trabalhamos, né, buscamos sempre que elas nos atendam no controle da planta daninha, porque essa sim reduz a produtividade do canavial, né? Quando tudo der certo, se você tiver mato, você vai perder pelo menos 10% de produtividade, né? E ao passo que usando bem ferramentas herbicidas de forma seletiva, bem recomendada, eu consigo manter a potencial produtivo, e aí a grande rentabilidade que eu extraio de um bom uso de ferramentas herbicidas é justamente no sentido de usá-las bem, garantindo uma cana limpa, sadia, com potencial produtivo preservado. Importante esses pontos, e aí a gente que é muito prático gosta de casos de sucesso, né? Conte para a gente alguns dos casos de sucesso que você tem observado, que fazem parte aí do seu dia a dia, Nicolai. Nós fazemos muitos trabalhos de desenvolvimento técnico, de inovação, né? E aí a Ihara trouxe para a gente essas duas ferramentas que eu já citei, tanto o Falcon quanto o Ritmo, né? E nós fizemos aí, principalmente no último ano, grande número de testes, de ensaios a campo, validando, né, essas duas ferramentas. Então, trabalhamos fortemente com o Falcon nos plantios de 18 meses desse ano de 2021, né? E muitas vezes nós vimos situações pouco convencionais, né? Tivemos, por exemplo, dentro da nossa estação experimental, localizada lá em Santa Bárbara do Oeste, da Agro do Mato, né? Tivemos situações em que plantamos a cana em meados de abril, fizemos o tratamento sobre o plantio, né, a primeira de planta, em pré-emergência total, do Falcon associado à atrazina, né, e observamos um residual que conseguiu durar até agora, no finalzinho de julho, quando a gente conseguiu quebrar o lombo dessa área. Então, foi uma experiência interessante, porque nós desenhamos ali uma possibilidade de um residual que talvez necessitasse aí de 50, 60 dias, e pela condição climática que vivemos esse ano, pela falta de desenvolvimento desses plantios, né, a gente teve que postergar, aumentar o número de tempo entre o plantio e o quebra-lombo, de forma que o herbicida Falcon se mostrou capaz de atravessar um tempo bem maior, né, chegamos aí a quase 100 dias de residual para conseguir quebrar o lombo no limpo, né. Então, dentro desse cenário desafiador de clima que nós iniciamos nossa conversa, né, você vê como que é importante um produto seletivo, a ponto de você contar com uma dose que garanta um residual mais longo, mesmo dentro de um cenário de plantio, como eu tenho dentro da estação, num ambiente de produção, aí, um ambiente D e E, né, com um solo muito arenoso, onde trabalhar com herbicida é sempre um desafio, e conseguimos aí uma grande seletividade do herbicida Falcon, né. E aí, na sequência, nós tivemos a oportunidade de testar o Ritmo, né, que é um outro case de sucesso, no pós-quebra-lombo, numa situação de cana que se desenvolveu o suficiente para quebrar, e aí aplicamos em área total essa ferramenta do Ritmo, né, que é o amicarbazone com o piroxasulfone, uma aplicação que atingiu folha da cana, né, mas que é totalmente seletiva, uma vez que nenhum dos dois ativos tem ação em folha. Então, buscamos aí otimizar, né, a minha capacidade operacional, isso traz rentabilidade dentro de um cenário de pós-quebra-lombo, num ano onde eu sei que para esse canavial fechar, provavelmente eu vou ver novembro e dezembro. Então, esse é um case interessante que junta aí, né, duas ferramentas novas, dois novos herbicidas do mercado, numa condição de plantio, numa seca extrema, num ambiente adverso para uso de herbicida.
esse é um case que se encaixa muito com a realidade de muitos dos que estão me assistindo, e aí os comentários que você fez aí, de quem está visitando a nossa conversa, né, Kelly? Eu consegui mapear pessoas no estado de São Paulo, em diferentes regiões, no Triângulo Mineiro, né, pessoas fora do estado de São Paulo, todas que foram expostas de forma mais intensa ou de forma mais amena a essa diversidade climática, a geada e o futuro aí com fogo. Então, todos eles podem usar esse case como referência. Muito bem, temos pergunta direto de Minas Gerais, terra que também está conosco aqui. Pessoal de Conceição das Alagoas, o Rodrigo Ceni está dizendo: com as geadas pegando uma grande parte de cana colhida início de safra, onde até o momento não fechou rua, o residual ainda está presente ou temos que manter um maior monitoramento? Obrigada, Rodrigo, pela pergunta. Rodrigo, essa é a pergunta principal em cima da geada, né? É certo que o residual ainda está presente, mas é certo também que seu canavial perdeu parte do tempo de desenvolvimento, né? Então, como eu sei exatamente de onde você está perguntando, eu já vou te dizer, a geada foi intensa, você teve uma redução no desenvolvimento da cultura, você perdeu parte desse desenvolvimento para a geada, né? Essa cana foi quase que restartada, né? Então, a gente vai ver a necessidade disso de se desenvolver até o final do ano para ver fechamento. Então, nesse momento que a gente ainda não tem chuva e que provavelmente o canavial ainda está limpo, eu fico tentado a não reaplicar. Mas eu te digo com bastante propriedade que eu vou precisar estender esse residual e eu provavelmente vou voltar com um tratamento envolvendo algum herbicida seletivo desses que eu citei, numa dose cheia, para que eu possa ter certeza que eu chego no final do ano com esse canavial limpo. Então, eu vou precisar fazer uma reaplicação nessas áreas, especialmente aquelas áreas de corte de início de safra, mais ou menos até meados de maio, que a geada judiou bastante e que provavelmente vai demorar demais para fechar. Então, eu vou reaplicar, especialmente o graminicida, de forma dose cheia, como eu gosto de dizer, para ter certeza que eu não volto nessa área mais e que ela fecha no limpo. Muito bem, pergunta agora do Elton. Avaliando o cenário atual, onde temos longa estiagem, quais características devemos avaliar do herbicida para a tomada de decisão? Bom, uma coisa que eu tenho frisado bastante é que eu preciso me preocupar muito com o meu residual graminicida, né? Então, se eu tiver qualquer dúvida sobre o latifolicida, eu preciso deixar isso de lado, pensar em, de repente, associar um 2,4-D, um piclorão, um mesotrione, à minha aplicação de cigarrinha, que fatalmente eu vou fazer, ou de broca, que eu fatalmente vou fazer a hora que voltar a chover, né? Hoje, a ideia é trabalhar com o pré-emergente graminicida, isso não tem como fugir muito dessa lógica, né? E aí a gente vai ter o tebuturon como uma das ferramentas mais interessantes pela sua seletividade em folha, pela sua capacidade de exercer um efeito residual interessante. Porém, eu vou ter muitas áreas que são canaviais mais velhos, onde o tebuturon não deve entrar, porque provavelmente vou ter uma soja entrando na jogada. Então, aí eu vou ter o clomazone microencapsulado, eu vou ter a flumioxazina, eu vou ter, daqui a pouquinho, o S-metolaclor como ferramentas que podem conferir um residual mais interessante. O Falcon, a associação entre flumioxazina e piroxasulfone, é uma excelente opção para ser feito agora, porque é um produto que oferece residual interessante, que consegue atravessar até o final do ano, e cá entre nós, né, em áreas geadas, o mínimo problema que você tem é a ação do protóxido flumioxazina na folha. Então, eu vou ter que optar por alguma dessas ferramentas para que eu possa ter um residual herbicida em cima dessas áreas até o final do ano, lembrando que grande parte dessas áreas, para quem trabalha dentro da matriz do terceiro eixo, provavelmente são canaviais nobres, que eu gostaria de manter a sanidade dos mesmos por vários cortes. Muito bem, próxima pergunta. Ela vem do Marcelo de Souza e diz: professor, sobre o amaranthus lívidos, né? É lívidos que chama? Híbridos. Ah, que estava lívidos. Então, híbridos. Deve ser o corretor, peço desculpas. Amaranthus híbridos nesta época, a respeito da aplicação, observa que com aplicação com 2,4-D mais plicoran, o amaranto não está morrendo totalmente. Pelo estresse hídrico, é melhor aplicar com produtos que tenham fluxo. E vocês estão me pegando aqui, né? Jornalista com esses nomezinhos.
Fluroxipir, seria isso? Fluroxipir. Mais Plicoran, ele vai Mais agir Plicoran. melhor na planta? Isso. Nós temos aí um problema sério, eu não sei se é o amarantos híbridos mesmo que ele está citando, né? Mas eu tenho aí algumas espécies de amarantos, algumas espécies, o próprio leiteiro, né? A própria soja, que nós vimos ter uma dificuldade muito grande dentro dessa escassez hídrica total, onde a planta está muito estressada, né? De ser controlada, por exemplo, pela mistura de 2,4-D com picloram, que é uma mistura mais convencional, né? O próprio 2,4-D isolado patinou bastante. O fluroxipir com picloram tende a bater mais em plantas arbustivas, né? Então, há de se pensar que esse estresse hídrico vai prejudicar o uso deles também, né? Eu tenho trabalhado mais com a mesotriona associada à atrazina ou mesmo a hexazinona, porque é capaz de dar uma pancada mais forte nessas folhas e também é capaz de desfolhar. É claro que vai ter um custo um pouco mais maior do que o próprio 2,4-D, mas tem se mostrado uma ferramenta melhor pela agressividade à folha que pode causar das plantas daninhas, né, do que um produto puramente sistêmico, como é o caso de 2,4-D, picloram e fluroxipir, né. O fato é, uma planta de caruru que já está bem desenvolvida, ela provavelmente vai ter dificuldade para morrer com os produtos que eu citei, e depois a cana, quando a cana voltar a vegetar, vai fechar em cima dela. Então, era uma situação para não deixá-la passar muito. Ela passou e provavelmente agora vai completar ciclo dentro do seu canavial. Muito bem, a pergunta agora é do João. Temos uma alta pressão de cordas nas áreas. O herbicida Ritmo, que você comentou, irá nos assegurar um controle para esta erva? Quais outras ervas ele irá controlar? Pergunta o João. Bom, João, o Ritmo é a associação do amicarbazone com o piroxasulfone. O amicarbazone nós conhecemos aí como magneto, né? Um produto já consagrado no controle de corda de viola, de mamona, de mucuna, né? É uma questão de acerto de dose. Para uma área de alta pressão de corda, o trabalho com o amicarbazone é bem mais tranquilo do que para mucuna e mamona. Ele consegue fazer um residual muito convincente com uma dose menor do que eu uso para essas outras ervas, né? De forma que o Ritmo, trabalhando aí a partir da dose base de bula, em torno de 2 litros, né, é um produto bastante eficaz em cima de corda, e ainda temos uma janela interessante para trabalhar com ele, pelo menos mais um mês aí, né, de uso do Ritmo nas áreas que eu preciso reaplicar, focando no residual para folhas largas. Então, sim, é uma molécula, é uma ferramenta interessante, que consagra uma molécula que nós já conhecemos muito bem, associada a um graminicida de superfície de solo. Muito bem. Pergunta do Carlos. Marcelo, com um cenário de seca, aplico ou espero a chuva? Eu gosto sempre de deixar bem claro, o herbicida não espera, né? Então, toda vez que você esperar, para várias coisas pode ser interessante, mas para o herbicida você está dando chance para sair uma planta daninha, que muitas vezes é uma gramínea e que muitas vezes vai ter a oportunidade de entocerar dentro da sua área. Então, um dos melhores conselhos que eu tenho dado, né, é que herbicida não espera. Você tendo oportunidade, aplique. Inclusive, a gente tem que pensar que não só pela possibilidade de pegar a planta em pré-emergência, que nós temos com uma aplicação feita já, né, sem esperar, eu também tenho que me lembrar que daqui 60 dias, quando a chuva vier, a gente ainda não vai ver um despertar do canavial, né, um crescimento vegetativo de canavial tão intenso, ele vai demorar um pouco mais para voltar a crescer, mas o mato vai estourar tudo de uma vez. Então, você vai chegar numa situação onde seu operacional vai chegar no pescoço e ser atropelado se você simplesmente passar esses últimos 45 dias de tranquilidade com relação a mato que eu vou ter, esperando chuva. Então, não só pelo fato de que o herbicida vai funcionar melhor aplicado agora, que vai pegar a planta daninha em pré, mas pelo fato que seu operacional vai te comer pelo pé daqui 2 meses, que eu diria para você, não espere, entre já com o herbicida. Muito bem, vamos à pergunta, que é a seguinte. Estamos na região de Minas Gerais e nossas áreas apresentam volume de palha de 10 a 15 toneladas hectare. Qual o comportamento do Ritmo em áreas com este volume de palha? Bom, 10 a 15 toneladas é uma média bastante comum dentro da cana-de-açúcar, né? Eu diria que, se eu tivesse que chutar, a média de palha que a gente vê por aí é em torno de 12 toneladas. Então, isso não está tão fora
daquilo que eu considero realidade. Agora, o ritmo, justamente pela presença do amicarbazone, é um produto que atravessa a palha muito bem. O piroxasulfone tem um comportamento de superfície de palha, de estabilidade em palha, muito interessante. Nós temos muitos resultados aí com 120 dias de seca e o produto conseguindo se ativar para controlar tanto gramínea quanto folha larga. Então, mesmo nessa situação que, na verdade, assim, da forma como eu encaro, não é tanta palha, né? O ritmo tem toda a condição de se comportar muito bem em cima dessa massa de folha morta e gerar um residual quando a chuva chegar. Muito bem. A pergunta que vem, a próxima é: Nicolai, você poderia comentar sobre o mecanismo de ação da piroxasulfona? É o Caio Henrique Rodrigues de Souza que te pergunta. Posso sim. Sabe, Kellen, a gente falar de mecanismo de ação, aí é uma conversa que sai totalmente do parâmetro convencional, né? Aí a gente realmente exclui muita gente da sala, né? Então eu vou só bater nessa tecla de forma bastante superficial. Até porque a compreensão disso é bastante simples, né? O piroxasulfone é um inibidor de divisão celular, né? Então ele trabalha impedindo que a planta divida as células e construa aí parede celular. É um produto que tem uma mecanismo de ação muito similar ao do S-metolaclor, né? Porém não tem as mesmas características físico-químicas, de forma que, diferente do que a gente vê com o S-metolaclor, a gente consegue usar esse ingrediente ativo dentro da época seca, né? Os herbicidas que são inibidores de divisão celular, na sua maioria, que tem vários grupos aí, né? São herbicidas dependentes de umidade ou herbicidas que têm dificuldade para manter estabilidade residual em cima da palha. Então, a gente tem aí no mecanismo de ação do piroxasulfone, ainda que similar ao mecanismo de ação do S-metolaclor, um mecanismo de ação de seca diferente, tá? Justamente porque essa ferramenta é possível de fazer dentro da seca, ok? Muito bem. Nicolai, excelente troca aqui com a nossa audiência. Eu peço então que você faça uma amarração desses 40 minutos que estivemos aqui juntos com o essencial da nossa conversa sobre o manejo de daninhas para cana. Que bacana, Kellen. Foi uma conversa que passou rápido, né? Mas eu imagino que foi bastante produtiva. A gente deixa aqui alguns recados importantes para o segmento, né? Na região Centro-Sul, de forma geral. Vamos viver aí uma situação muito adversa de desenvolvimento de canavial. Preciso ter um herbicida residual convincente dentro dessas áreas, para que eu possa, quando esse canavial fechar, eu não ter a presença de mato. Especialmente os canaviais que sofreram mais, né? Aí com a geada, são, em sua maioria, canaviais de alto potencial produtivo, por isso vale a pena o investimento numa estratégia de herbicida mais consolidada, envolvendo muitas vezes um extensor de residual, para que eu possa fechar essas áreas no limpo, tá? De forma geral, as ferramentas que a Errara trouxe para a gente, aí, tanto o Falco quanto o Ritmo, se encaixam bem dentro dessas necessidades e são ferramentas flexíveis para o manejo, ferramentas de amplo espectro de plantas daninhas, né? E coisas que eu acredito que vão agregar muito dentro de um cenário moderno, onde eu tenho um sistema de produção que envolve outras culturas, que precisa ter um bom controle de planta daninha de forma geral, e que está passando por 2 anos aí de bastante necessidade de atenção com relação ao controle de planta daninha. Então, de forma geral, meu recado é: persevere na estratégia herbicida, né? E não espere, aplique. Muito bem, obrigada, Nicolai, pela conversa tão fluida, tão leve e, ao mesmo tempo, tão cheia de conteúdo relevante. A nossa audiência certamente apreciou, a gente gostou muito das perguntas que recebemos e vamos seguir em frente. Desejo a você uma ótima noite. Até a próxima, Nicolai. Obrigado, tchau, tchau. E a gente continua com Hora H da Cana. É hora de chamar o Luciano Antoniol, gerente de marketing regional Cana da Errara. Conte para a gente o que temos de novidades para este desafio do manejo das daninhas no período seco. Seja bem-vindo. Olá, Kellen, boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. É uma satisfação muito grande poder estar aqui nesse Hora H da Cana, né, com você e com a ilustre presença também, conhecimento do Marcelo, a qual eu já aproveito também para agradecer. Bom, eu vou comentar um pouquinho, né, dentro desses cenários todos aí que a gente viu, né, de desafios, né, geada, seca,
palha, né, o espectro de erva, né, tudo sendo fatores, talvez, que jogam contra, né, um bom manejo de plantas daninhas, né, entregar, né, a cana limpa para a colheita, né, que é um desafio muito grande do setor. A Ihara, né, uma empresa de desenvolvimento e pesquisa preocupada, principalmente com essa questão das entregas, né, dos nossos agricultores, traz para o mercado essas duas ferramentas, né, essas duas opções de estratégia de manejo, como já abordado em alguns momentos pelo Nicolai, que é o Ritmo e o Falcon, né, que são duas misturas prontas, né, de produtos chaves, com ótima amplitude aí de aplicação para manejo dessas plantas daninhas, tanto na questão de folhas largas quanto de folhas estreitas, né, e eu gostaria de chamar um slide aqui para poder mostrar, né, um pouquinho, né, de como a gente pode adotar esses dois produtos dentro dessas estratégias de manejo, né. O ritmo aqui, como já citado, é um produto que é a mistura de amicarbazone mais piroxasulfone, né, que tem como principal estratégia trabalhar no complexo de folhas estreitas, já abordado também pelo Marcelo aí, né, braquiária, colonião, camalote, né, as digitárias, né, que são importantes ervas aí do dia a dia, e também atuar no complexo de semente grandes, né, mamona, mucuna e as cordas de violas, né. Muito focado aqui dentro do manejo, né, na seca, né, trabalhando muito forte aqui nesse sentido, né, conseguindo ter um bom comportamento, né, relacionado a esse tema, né, uma boa transposição de palha, né, que apoia muito nessa questão, como já foi citado, né, que permite que eu aplique ele nesse momento agora, e que eu aguarde que a chuva aconteça lá na frente, né, antecipando minhas operações agrícolas, otimizando meu setor, né, otimizando a minha unidade produtora, minha propriedade. E o Falcon, né, que é a mistura de flumioxazin mais piroxasulfone, também como uma segunda opção aqui, principalmente focando nas transições, né, como a gente tem falado, quando a gente fala, principalmente aqui nessa questão do manejo de soca, né, que é um momento já citado também que se aproxima, né, daqui 60 dias a gente está falando de um momento aí já de chuva, né, de transição para úmida, então um herbicida também que pode contribuir nessa questão, né, do manejo de folhas estreitas, né, principalmente nas gramíneas, e também no complexo de corda de viola. E também não posso deixar de falar, né, como estratégia, né, citada também pelo Marcelo, na questão do extensor de residual, que pode atuar mais lá na frente, né, quando houver necessidade aí de um complemento da estratégia, para que contribua para o fechamento da lavoura no limpo, tá? Então, são duas ferramentas, são uma inovação que traz a tecnologia Yamato, né, para o setor do sucro energético, e que apoia o nosso produtor, a você que está assistindo a nossa live, a nossa Hora H, dentro da tua estratégia aí do dia a dia, tá? Esse era o meu recado, Kellen, não sei se tem mais algum... Só agradecemos as apresentações, as informações que você trouxe para a gente. Quero dividir com você que muitos da nossa audiência estão enviando comentários de elogio ao conteúdo, à apresentação da noite de hoje no Hora H da Cana. Mensagem do Ítalo dizendo parabéns pelo evento, excelentes posicionamentos. Mensagem do José Gomes, excelente explanação. Muita gente aqui aplaudindo e agradecendo. Obrigada a você, Luciano. Muito obrigado, Kellen. Até satisfação. Obrigado a todos. O Hora H da Cana de hoje fica por aqui. Agradeço demais a presença de vocês, a audiência qualificada com perguntas excelentes. E na Hora H da Cana, Ihara pode confiar. Se quiser mais informações, acesse Hora H Ihara e confira e-books, vídeos, podcasts e muito mais. Fiquem bem. Até a próxima. A agricultura é a nossa vida. Por isso, nossa busca por tecnologias que contribuam para a agricultura brasileira é incansável. Um problema que cresce no Brasil e prejudica o agricultor são as plantas daninhas. Após anos de estudos, testes e resultados comprovados, a Ihara traz o futuro com uma molécula inédita no Brasil, pensada e desenvolvida para a cultura da cana. Uma nova molécula herbicida desenvolvida no Brasil, principalmente para o mercado de cana, que traz dois produtos inovadores, Falcon e Ritmo.
Produtos que oferecem o melhor controle para capim braquiária, capim colonial e capim colchão, com um residual sem igual, que deixa o canavial no limpo por muito mais tempo de forma seletiva. A tão esperada evolução dos herbicidas para cana chegou. Falcon e Ritmo. Tecnologia Ihara.